É duro começar a segunda assim. Eu não queria ter antipatia do Decotelli, aquele que foi ministro do MEC sem ainda ter sido. Mas me ajuda a te ajudar. O cara aceita o convite para o mais alto posto na educação brasileira, apresenta um currículo todo zoado e a culpa não é dele não, é perseguição da imprensa. Ah, vá. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. O cara tem uma postura discreta, ele tem um sorrisão, mas não faz palhaçada que nem o Weintraub, não é olavista. Claro, não iria conseguir fazer uma gestão sem interferência ideológica terraplanista, porque esse é o governo Bolsonaro. Mas podia ser uma esperança na contenção de danos, porque eu acredito que qualquer um que entre nesse governo tem só que fazer isso, minimizar danos. No caso da educação, fazer os recursos fluírem, deixar os técnicos trabalharem, zelar pela transparência, ajudar todo o sistema a enfrentar a quarentena e a pandemia. Mas quando você se coloca à disposição do presidente da República para ocupar um ministério, você não pode ter rolo no currículo, vão descobrir você. Estamos na era da internet, meu querido doutor Decotelli, que não é doutor. Não é perseguição ideológica. A Dilma Rousseff botou no currículo Lattes dela que era mestra e doutora. Foi desmascarada pela revista Piauí. É mico. A jovem Bel Pesce, também conhecida por Menina do Vale do Silício, se aproveitou dessa coisa de minors e majors que tem no sistema de ensino dos Estados Unidos para inflar sua bagagem acadêmica e dançou. Só no caso do governo Bolsonaro, se você tivesse prestado atenção, Decotelli, teria visto que a internet e a imprensa não perdoam. E é a tendência, porque as informações estão todas online. Quando não estão, as próprias instituições de educação costumam confirmar ou negar um diploma numa troca de e-mails, numa tuitada. Damares Alves dançou. Ela se apresentou como mestre em educação e depois teve que assumir que era mestre em educação de ensino bíblico por iniciativa de uma igreja em convênio com o metafísico. Ricardo Salles, nosso ministro do meio ambiente, que acha que meio ambiente ainda é muito, ele quer menos que meio, mentiu em texto para jornal, dizendo que era mestre em direito público pela Universidade de Yale. E Yale desmentiu ele. Desculpa o trocadilho, não se repetirá. Nesse governo, pelo visto, mentir no currículo é exigência curricular. O Ricardo Belles, também que andou pela educação, tinha 22 erros no seu currículo na plataforma Lattes. Abraham Weintraub foi apresentado como doutor pelo Bolsonaro. Não era. Justiça seja feita, quem errou foi o presidente. Errou ao dizer que ele era doutor e errou mais ainda quando indicou ele para ser ministro. Desse segundo erro, e muito pior, ser ministro, Weintraub fez parte. O que me choca nisso tudo é imaginar quantas pessoas por aí têm a cara de pau de simplesmente inventar que fez um curso, ou no caso do Decotelli, incluir como concluído um doutorado na Argentina que ele não concluiu. E já que ele acha que fez o doutorado, pensou, vou chamar meu curso de 3 meses na Alemanha de pós-doutorado. Porque doutor, eu já me autodenominei mesmo, né? Isso fora os casos de plágio no mestrado dele, porque tem essa, o mestrado na FGV do Rio ele fez, só que com vários Ctrl-Cs e Ctrl-Vs sem crédito, como manda aquela coisa chata que são as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Inclusive, quanto a isso, o Decotelli está dizendo que não foi plágio, ele só não deu crédito para alguns pedaços de texto que ele chupinhou. Entendeu? Tá bom, vamos comparar com o brasileiro médio que faz um TCC, trabalho de conclusão de curso, ou um mestrado, para não transformar tudo em um grande crime. Qual a contravenção, que é uma coisa errada, mas não tanto para te transformar num criminoso, mais comumente praticada? Você paga alguém para dar aquele tapa no seu trabalho, botar tudo direitinho com a nota de rodapé que você esqueceu, uma formatação, uma conferência na estrutura, porque convenhamos, é uma coisa chata para burro que você vai decorar para usar muito pouco, mesmo se for professor. Vejam que eu não estou defendendo, estou dizendo que é uma prática comum, tá? Errada, mas não tão condenável, porque dificilmente vai interferir na performance do profissional. A pessoa faz mestrado para se aprofundar sobre um tema, não para aprender a formatar tese, a não ser que o mestrado dele seja sobre formatação de teses de mestrado. Mas chupar conteúdo? Não, né?
E é de se esperar que o seu mestrado tenha um orientador, poxa, que vai conferir esse conteúdo, checar suas fontes. Tese de mestrado, aliás, não é tese de mestrado, é dissertação de mestrado. Eu sempre erro e me corrigem aqui. Dissertação de mestrado. Existe para gerar conhecimento, não é para pegar blocão de texto dos outros, fazer um mosaico e juntar lá. Mas me dá uma certa tristeza isso tudo, porque eu tô vendo que o ministro talvez nem tome posse, para já não estrear como mais um mico do Bolsonaro, no dia seguinte de ter visto uma matéria no Fantástico sobre ricos sacando grana de auxílio emergencial. 620 mil, centenas de milhares deles picaretas, a palavra é essa, picareta. Não foi acidente, a gente que não precisava dos 600 reais, que se chamam auxílio emergencial, e assim mesmo preencheu um formulário. Aconteceu com a esposa de um vereador no Sul, e ele teve a pachorra de chegar no plenário da Câmara Municipal e dizer: ela sacou porque esse dinheiro tá lá para quem tem direito, não para quem precisa. É esse o nível. O negócio se chama auxílio emergencial. Se a pessoa não precisa, não tem direito. Mas eles se explicam. Como é difícil no Brasil alguém dizer fiz merda. Aqui se explica batom na cueca. Aqui manda aquela tese: se a sua mulher te pegar com outra, se encolhe, grita e diz que tá apanhando. A gente cresce nesse clima. Eu chamaria de desonestidade estrutural. É difícil vencer isso. Vou dar um exemplo bem inocente. Botar 10, 20 reais no bolso do garçom que serve uísque ou cerveja gelada no coquetel ou casamento chique no início da festa para garantir que ele vai te priorizar. É diferente de dar a gorjeta no final em retribuição a um bom trabalho, mas é normalizado. Todo brasileiro deve acumular dezenas de pequenos erros morais ao longo da vida. Alguns deles a gente talvez nem perceba. Quantas e quantas vezes eu paguei mais caro para o despachante para agilizar minha documentação sem parar para pensar, na inocência da minha juventude, juro, que estava saindo mais rápido porque ele estava subornando um agente público. Se você é mais jovem, pergunta para o seu pai. A gente não trazia isso para o nível da consciência. A gente não mergulhava nessa parte burocrática chata da máquina pública. Não vou nem dizer, a gente achava que era uma taxa mesmo, porque a gente não pensava sobre isso. Era tão natural quanto é mais caro viajar na primeira classe do avião, por exemplo. Hoje, com a minha cabeça, eu sei que não é bem assim. Mas mesmo no momento em que eu gravo esse vídeo, até hoje, muita coisa relacionada a Detran, documentação, cartório, é quase impossível você resolver sem um despachante. Quanto à vida acadêmica, esse episódio do ministro me fez recordar duas experiências pessoais. Uma foi quando eu comecei a fazer sucesso na internet e fui trabalhar na TV e tal, há uns 20 anos. Eu tinha 3 cursos superiores incompletos pela Federal de Uberlândia. E era constrangedor para mim, porque eu ia fazer palestras e não era formado em nada. Com meus 2 filhos em idade escolar, falando com universitários de todo o país, o constrangimento quando me perguntavam: você é formado em quê? Era grande. Aí eu fui terminar meu curso de História na Uniub, que é uma instituição particular. Fiz um vestibular muito fácil, porque é um curso de licenciatura, e como História é uma área que eu gosto, eu terminei numa boa. E tenho um diploma reconhecido pelo MEC. Não comprei um diploma, não fingi que tinha terminado. O outro episódio, eu vou deixar no card, foi quando eu descobri que Harvard oferece vários cursos gratuitos online e tirei um certificado em Harvard, link no post fixado. Eu fiz um curso rápido. E quem está aqui há mais tempo se lembra o quanto eu enchi o saco de vocês com esse eu tenho diploma em Harvard. Não é graduação, não é mestrado, mas é bacana ter Harvard no currículo, né? Eu estudei Business também, presencial, na University of Central Florida, nos Estados Unidos, quando trabalhava num jornal como executivo. 3 dias de curso e um diploma que fazia o maior sucesso, porque não existia internet. O pessoal só via e falava: uau, se especializou no exterior, que é diferente de ter especialização. O diabo mora nos detalhes. Então eu só posso encerrar citando mais uma vez a sabedoria popular eternizada por Jorge Benjor. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. E poderia deixar a imprensa fuçar no seu currículo Lattes sem medo de ser feliz. Eu sou Maurício Ricardo,
Não se esqueça, tem uma pandemia aí fora. Se puder, fique em casa. Obrigado a você, profissional de saúde e das atividades essenciais. Parabéns e muita saúde e sorte para você que tem que enfrentar um busão, porque a vida segue. Inscreva-se, dê like ou dislike e torne-se membro para me ajudar a produzir.